vamos analisar tudo isso e sim, aí deixo claro de saída, se entrar alguém aí dizendo assim, leva bandido para casa, tal, não vou levar bandido para casa, tá bom? Não vou levar bandido para casa. Se você quiser levar miliciano para sua casa, você leva. Se quiser levar assassino para sua casa, você leva. Eu não levo bandido para casa. Eu faço análise de política, eu faço análise de economia, eu faço análise de economia política. Não levo bandido para casa. É bom que fique claro desde já. Se alguém acha que esse é o debate, inclusive está no lugar errado. Agora, se quiser debater com calma, tranquilidade e informação, aí sim, né? É isso aí. E bandido tem que ser preso e tem que ser julgado segundo as regras do jogo, para que o cidadão comum tenha paz, tenha tranquilidade, né? Eu não levo bandido para casa. Se você quiser levar miliciano para sua casa, você leva. Fica à vontade. Fica à vontade para levar o miliciano. Ou se você quiser condecorá-lo também, fique à vontade. Pega o miliciano. Ai, tem meu miliciano de estimação. Bilu, bilu, bilu pro miliciano. Faz isso. Trata o miliciano como eu trato o Miguelinho. Com carinho, com desvelo, com afeto. Né? Ô, Reinaldo. Tomara que ele unha a sua cara. É isso. A gente tem ouvido bastante isso. Eu já tô até cansado, meu amigo. Hoje de manhã que eu ouvi... se catar, bando de vagabundo. Mas vamos falar do seguinte, falar de informação e de discussão que traz uma reflexão propositiva. Hoje você escreveu na sua coluna a seguinte pergunta, né? Como é que a gente chegou até aqui? Como é que Cláudio Castro, o patinho feio entre os governadores de extrema-direita, se tornou o farol da reação, né? Porque no momento que a extrema-direita estava perdendo em várias frentes, ele abriu o caminho que leva à terra dos mortos? Como assim, ô Reinaldo? Exatamente. Eu faço uma referência a um poema aí do John Donne. Veja só, a extrema-direita perdeu todas. Desde que... Então, vamos lá. Qual era a aposta? A economia vai para o vinagre. Certo? Vai ser um desastre. Aliás, isso ainda dá tônica da cobertura do jornalismo econômico no Brasil. O jornalismo econômico hegemônico ainda vê o Brasil à beira do abismo. Todo dia tem um pensador, né? Eu não gosto de fazer assim com os dedinhos, mas tem um pensador antevendo o caos. Né? Ainda é hegemônico. Porque tem uma visão de mundo que domina a cobertura econômica e não há pluralidade e diversidade nessa cobertura. E, no entanto, não. O Brasil não vai para o abismo. Ah, não, mas é que eu tenho ideias de como salvar o país. Ótimo, vamos debater no ambiente da democracia. Está tudo certo. E se a gente puder ter mais de uma visão de mundo excelente, dentro da lógica democrática. Mas havia a ideia, vai ser um caos. Né? Vamos pensar, pegar um marco, novembro, dezembro do ano passado, quando o governo anunciou que tem a pretensão de isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil. A especulação comeu solta, vagabundaiada, saiu anunciando o caos. E eu me lembro até de uma coluna que dizia assim, Brasília deriva. Bom, o desastre não veio e não virá. Então essa aposta da extrema-direita falhou. Vamos organizar derrotas do governo no Congresso em série. Vai ser tudo. O Ciro Nogueira até anunciou isso, dia 31 de março. Disse, não, nós seremos, Ciro Nogueira, presidente do Progressista, senador pelo Piauí, que está com dificuldade de se reeleger, com a devida vênia. Né? O Ciro Nogueira é uma espécie de uma inteligência em busca de um rumo. Né? Quem é um homem inteligente? Eu não sou do tipo que chama de burro gente cujo pensamento discordo, mas discordo profundamente. Seremos o dique de contenção, nada passa lá. Estava discutindo, aliás, a questão da isenção do imposto de renda, meio lamentando, a gente não tem como ser contra a isenção até 5 mil. Agora,
meio deu a dica, taxar os ricos, deixa que a gente segura. Perderam esse debate também. A partir lá da rejeição do IOF, muito especialmente, junho, começaram a perder o debate nas redes. Então, destruiu o governo no Congresso, a coisa começou a reverter contra o governo, contra o Congresso. Condenação de Jair Bolsonaro vai gerar indignação, comoção, e aí a extrema-direita, e a gente vai pro pau, e aí muitos diziam, e já temos o nosso pré-presidente, o Tarcísio, já eleito, porque segundo as fórmulas que botamos aqui da inteligência artificial, somadas com a burrice natural, Tarcísio, também não deu. E, finalmente, tarifaço do Trump destrói a economia brasileira, quebra tudo, Lula vai ficar à beira do abismo, se arrastando, e como o Lula é figadal, também vai meter tarifa de 50%, a inflação dispara. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. A avaliação do governo melhorou, e o Lula, que empatava, segundo consta, saiu o Lula empatando na margem de erro até com o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Né? Que outro dia minha mãe viu e falou assim, nossa, que moço bonito, quem que é? Empatando com o Lula. Mas tudo bem. Bom, agora está com 10, 12 pontos de vantagem sobre todos os outros. Eu não sei se ele vai ganhar. Eu sei que as apostas todas deram com os burros na água. Resta o quê? O que que os pesquiseiros colocam? Qual é o principal problema do governo Lula? Alternativa, segurança pública. Ou então a pessoa diz segurança pública. Ou, sei lá, é a velha história, eu não posso tirar meu celular, se eu sair aqui, mesmo numa rua bacana, eu não posso tirar o celular sem que passe um rapaz com bicicleta e tome o celular, e o Lula não tem nada com isso. Agora, o lugar ali em que tem receptação de celular, que é aqui perto, a 3 quilômetros, continua lá. E o Lula não tem nada com isso. Bom, deu tudo errado. Resta o que? Segurança. Não, eu não estou dizendo que houve uma reunião secreta, uma conspiração, dizendo assim, e agora? O que a gente faz? Já sei. Ô, Cláudio Castro, manda a sua polícia provocar um morticínio. Não, não é isso. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso estudar um pouco a história das ideias. Há momentos em que determinados conceitos vão se plasmando, né? Vão se tornando ideias-força. Há o espírito do tempo, o Zeitgeist, né? Na palavra alemã. E esse espírito do tempo indica ainda que o enfrentamento do crime organizado se faz do modo como se viu no Rio de Janeiro. É claro que é preciso retomar território. E é claro que o crime organizado toma território. Né? No Rio de Janeiro isso é mais claro do que em São Paulo, embora aqui também exista. Né? Ninguém entra em determinadas áreas em que se sabe que o PCC manda assim de peito aberto. O Uber, inclusive, tem que entrar com o vidro aberto. Né? Tem lá um código de faróis, etc. Né? Mas no Rio isso é mais claro. Até porque, como o crime não está verticalizado com uma única facção comandando, então você tem a guerra interna, que é uma coisa que em São Paulo não existe. Aqui é o PCC que manda e acabou. Né? No Rio, você tem as divergências ali e, portanto, a coisa é muito mais conflagrada. Né? Então, é preciso retomar território, mas não só. É preciso retomar território, é preciso levar Estado, é preciso ação de inteligência para desmontar essas organizações, é preciso chegar ao coração financeiro delas.
Porque, atenção, o que o crime faz? O crime recruta pobres. Quando se colocam esses que morreram como vítimas também, o quê? Eram todas... E aí o secretário do Rio ontem, o tal do Felipe Cury, secretário da Polícia Civil, fazendo ironia, bandido como coitadinho. Não se trata do bandido como coitadinho, se trata de saber que aquela gente vira mão de obra barata do crime. Aí o senhor Cury vai lá com a sua turma, mata, por ordem e organização deles, matam 117 pessoas, com 4 policiais mortos, e ele dá a sua tarefa como resolvida. Mas não está resolvida porque outros 117 chegarão. Ou, por um acaso, hoje o tráfico não está mandando mais no Alemão ou na Penha. Mas, de qualquer modo, existe essa demanda. Existe essa demanda. Estão aqui as pessoas xingando, aí, leva para casa, chorando, amigo de narcotraficante, hu. Quem diz isso? Fãs de milicianos, de traficantes de armas, porque é o que aconteceu no Brasil, no governo Bolsonaro, o tráfico desbragado de armas, que foi parar na mão do crime. Mas, de qualquer modo, a questão da segurança pública existe. Sim, ela é séria. Ela é séria. Por isso tem uma PEC da segurança pública, para integrar o trabalho das polícias. E para fazer o bom trabalho, é preciso descontaminar as polícias infiltradas pelas milícias, infiltradas pelo próprio narcotráfico. Não é? E qualquer ação pode ser boa com planejamento, etc. Uma coisa é certa. Esse morticínio é para mostrar às pessoas. É para fazer campanha eleitoral. É necropolítica, na expressão do Achille Mbembe, o intelectual camarunês. É usar a morte como espetáculo eleitoral. Né? Então, como falhou tudo, vamos para essa. Quando eu digo vamos para essa, não estou dizendo assim que o Cláudio Castro tem um cálculo eleitoreiro também, porque ele quer se candidatar ao Senado e não tinha a menor condição. É claro que tem. O senhor Felipe Cury é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, o secretário da Polícia Civil, aquele que foi lá acusar os jornalistas, na prática, de serem narcoativistas, porque críticos, dizendo só pode criticar quem conhece, quem está na linha de frente. O secretário Marcelo de Menezes, coronel, secretário da Polícia Militar, esse exotismo da Polícia do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, que tem 3 secretários de segurança. Sabe que ele se odeia, 4, né? se fosse. Não os secretários em si, mas as instituições, elas têm uma rixa enorme, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar. Por isso que tem essa separação. Mas eles têm cargo de secretário, cara. Eles têm cargo de secretário. O cara que manda na Polícia Militar é secretário da Polícia Militar. Sim. O cara que manda na Polícia Civil é secretário da Polícia Civil. O cara que manda na Segurança Pública é secretário da Segurança Pública e ainda tem o da Administração Penitenciária. Quem manda em quem? Como é que é a hierarquia? Já disse ontem aqui, delegados escolhidos por políticos. Quem manda na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro se chama Flávio Bolsonaro. É o senador Flávio Bolsonaro que manda ali. Faz essa operação e aí a extrema-direita toda diz, opa, mudou o eixo, acabou. Não, esquece Trump, Lula, economia, não sei o quê. Agora é segurança pública, agora nós vamos acusar o governo de ser conivente e tal. E preparar uma armadilha para ver se o Lula caía. E muitos poderão dizer, e você com essa sua crítica dura, etc., de algum modo cai na armadilha. Eu não sou político. Eu não disputo cargo. Eu não tenho que ficar modulando a minha opinião para falar assim, nossa, agora
eu preciso tomar cuidado para não cair na armadilha da direita, porque eu quero que a direita se dane, a extrema-direita, e qualquer um. Eu não, essa gente não é filtro para mim, não é crivo para mim, essas pessoas não são meus juízes. Entende? Então eu não tenho que ficar modulando a minha opinião com receio de que vão achar que eu não me preocupo com a segurança pública em combater os bandidos. Quem fica com receio de dar uma opinião porque pode ser mal falado por esta canalha patrulheira, já perdeu a independência. Entende? O fato é, uma operação em que morre 121 pessoas, 4 policiais, 117 pessoas, todos tratados como bandidos, em que o governador diz que não são vítimas, as vítimas são só os 4 policiais. Isso é a política da morte. Isso é a política da morte. Que tem um viés claramente eleitoral e eleitoreiro. Local, porque o governador quer se candidatar ao Senado e não tem condições hoje, ou não tinha. Porque há os 2 pré-candidatos que são secretários da Segurança e está aí o cadáver servido de palanque. Né? E porque os outros pré-candidatos resolveram imediatamente aderir à coisa do Cláudio Castro. Hoje, inclusive, está prevista uma comissão ali, uma comitiva, melhor, de governadores de extrema-direita, o Caiado que vai lá oferecer as suas tropas. Fica parecendo que o Caiado tem o mais baixo índice, a mais baixa taxa de mortes por 100 mil em Goiás. Não tem. Está longe de ter. Está longe de ter. Mas, de qualquer modo, está lá oferecendo à polícia, e porque não sei o quê, porque o governo Lula e o Flávio Bolsonaro discursando, e o Eduardo Bolsonaro discursando. Resolveram mudar o eixo. Resolveram mudar o eixo com apoio intelectual de alguns pilantras. Não é? Que dizem, não, precisamos recuperar o território. Ok. Como? Indo lá, matando 117 e caindo fora? Amanhã vão voltar para matar mais uns 200 e poucos? E depois mais uns 300 e poucos? Sem contar, e isto é muito importante, né? O narcotráfico, como se conheceu na década de 80, mesmo na década de 90, a turma que vive ali da droga, não sei o quê. Não, a droga continua a ser muito importante ali. Mas hoje, organizações como o PCC, como o Comando Vermelho, eles são importantes para lavar dinheiro. Lavar dinheiro de gente graúda, que não mora no Alemão e não mora na Penha. Não mora no Alemão e não mora na Penha. Né? Então vamos discutir direito o negócio. Mas a direita, a extrema-direita tem, não é de hoje, ela tem uma política. E não é de hoje. Oferecer cadáveres. Oferecer cadáveres de pobres para ganhar voto. De outros pobres. Porque eu vi ontem o Rodrigo Pimentel, né, o capitão Nascimento, aqui no UOL, dizendo o governador foi o mais votado no Alemão. E daí? É claro que a população tiranizada pelo tráfico, pelo Comando Vermelho do Alemão, não gosta de ser tiranizada pelo Comando Vermelho. O que ele é incapaz de responder, e evidentemente não estava nos filmes de que ele participou, pelo menos como obra original, né, é que depois de ontem, as pessoas continuam tiranizadas pelo Comando Vermelho. E enquanto a prática for essa, continuarão tiranizadas. Esse é o fato. Né? Ao passo que a PEC da Segurança Pública aponta um caminho de união das polícias, pelo menos.